2. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando, ficou com pena dele e disse: esse menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve esse menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar os hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas esse fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-las dali. Moisés, porém, veio em auxílio delas e deu água ao rebanho. Quando as moças voltaram a seu pai, Reuel, este lhes perguntou: por que voltaram tão cedo hoje? Elas responderam: um egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço para nós e deu de beber ao rebanho. Onde está ele? Perguntou o pai a elas. Por que o deixaram lá? Convidem-o para comer conosco. Moisés aceitou e concordou também em morar na casa daquele homem. Este lhe deu por mulher sua filha Zípora. Ela deu à luz um menino, a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo: sou imigrante em terra estrangeira. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Voltei, mas eu vou ser rápida. Essa história, tá bom, é uma história muito bonita, a minha preferida talvez do Velho Testamento. Começa, não sei se vocês perceberam, com uma mãe, né, escondendo seu filho. Ela está escondendo porque os hebreus estavam no Egito e eles foram há alguns séculos convidados para ir ao Egito. Mas eles estão se multiplicando muito durante os séculos, se tornaram um povo muito grande e os egípcios temeram. Então, como os egípcios tinham condição bélica, né, e ainda eram em grande número, escravizaram esse povo que são os hebreus. E a um determinado momento, ainda assim, continuaram crescendo, em determinado momento, o faraó, então, resolve matar os meninos, as crianças, meninos mesmo, né, para que esse povo não se multiplique.
E aí é onde começa o texto que a Denise leu. Então, há aquela matança, né, dos meninos, e a mãe de Moisés resolve esconder o menino para que ele não seja morto. Então ela esconde, coloca num cesto e coloca o menino no rio. E o cestinho vai descendo, Moisés dentro, e a mãe fala então para Miriam, que é a irmã dele, uma menina já maior, acompanhar, para ver onde ia dar, né, o que ia acontecer com essa criança. E aí a filha de Faraó está tomando banho nesse rio, vê essa criança, vê que ela é hebreia, mas ela se compadece de ver aquele neném, né? Quer dizer, ela não era tão sanguinária quanto o pai, ela se compadece daquele neném, pega aquele neném para si, para criar no palácio. E aí então a irmã dele, que é Miriam, se aproxima e fala: a senhora quer que eu mande buscar alguma hebreia para ser a aluna de leite, né? Isso era muito comum. Os nobres não criavam os filhos, que criavam eram os mães de leite, os subalternos. E ela fala: não, eu quero então que você vá buscar essa hebreia. E ela vai e chama a própria mãe do menino. É uma história maravilhosa, porque Moisés, por fim, né, que é esse menino, consegue ter duas cidadanias. Quer dizer, ele era 100% escravo, ele era 100% o rei do Egito. Ele era avô de Faraó, né? O Egito era um grande império, Faraó não era nem representante de Deus na terra, era Deus na terra, né? Existiam templos que, em homenagem, em honra a Faraó, em adoração a Faraó, mesmo estando vivo. Então ele era Deus, né? E Moisés é escravo e é quase que Deus ao mesmo tempo, neto desse que se considerava Deus. E o que eu acho maravilhoso nessa história mirabolante, né, como diz o Fábio, só na cabeça de Deus para caber uma coisa dessa, é que tem tudo a ver com o que a Dani falou. Só uma pessoa que amasse os egípcios como Moisés amava, porque era o avô dele, era a mãe dele, só essa pessoa teve autoridade para dizer: olha, se vocês não fizerem assim, assim, as pragas vão vir. Quer dizer, só alguém com muito amor, alguém cuja natureza egípcia fazia parte dele mesmo, ele teve autoridade para dizer: olha, se vocês não fizerem, ainda há um escape. O que Deus mandou ele dizer era: deixa o meu povo ir. Não era mais nada do que isso, era: deixa o meu povo ir. Mas se vocês não deixarem, o castigo de Deus virá, mas ainda assim com escape. Então só o amor de Deus é que constrange aqueles a quem ele segue. Amém. Amém. Não sei se deu para entender. Deu? Amém. Bom, vou esperar, porque esse microfone fica caindo. Quem quer falar alguma coisa? Quer que eu ouvir, rapaz? Parou. O Chico Buarque uma vez compôs uma música chamada Rita, não é essa? Levou meu sorriso. Rita levou meu quê? Sorriso. Mais o que dela? O sorriso dela, meu assunto. Levou junto com ela. O sorriso dela, meu assunto. Mas se o Márcio fizesse essa composição, ele de repente falaria assim: a Rita me trouxe infinito. O sorriso dela, 1000 assuntos. Trouxe a graça com ela, que é de direito, e encheu meu peito de paz. Me trouxe o retrato, bons fatos. Olha lá, os papos de Jesus Cristo e um bom disco de Noel. Nós vamos, hoje é aniversário de casamento do Márcio e da Rita. Eu estava sentado ali e vi essa música, né? Aí eu escrevi esse pedacinho assim. Mas ele compôs antes de você não pode mais ser autor dessa música. Então nós vamos chamá-los aqui à frente, né? Para que eles estão bonitos demais, ontem estavam no casamento. A outra estava chique, né? Puxa, arrebentando, né? De pé, rapaziada. Marquinhos quer. Marquinhos dá um tempero cada vez mais. Invernos, verões, né? Primaveras, outonos. Tantas emoções. Às vezes num dia isso tudo. Um pouquinho da... Olha, é uma bênção estar. Senta um pouquinho, senta.
É uma bênção ser marido da Rita, né? Ela é uma pessoa especial, né? Às vezes tem dia que eu não acho não. Tem dia que é difícil. E vice-versa. E vice-versa, logicamente. Isso aí não tem. Mas eu acho que ser casado é uma bênção. Né? Ela fala às vezes assim, ó, se eu me separar, se você ficar vivo eu não caso. Ela fala, eu falo que eu casaria de novo. Eu caso de novo. Eu não fico sozinho. Eu gosto de estar casado. Né? Eu gosto de estar casado. Eu acho que é uma bênção. Assim, o que tem acontecido nesses anos é uma oportunidade de ver qual é o meu papel dentro do relacionamento, né? O papel de pai, de homem, de amante também, né? Eu acho que isso tem amadurecido. As responsabilidades. É interessante assim, aí eu vou falar umas coisas que o que você vai falar? Quando eu casei, eu era assim meio que perdulário, né? Gastava muito. Né? E depois inverteu. Isso foi interessante. Né? Isso inverteu. E eu acho que a gente está chegando num momento assim de equilíbrio até nisso, né? Eu acho que isso é uma coisa muito interessante. Né? Porque eu me sentia muito irresponsável, aí depois eu me senti todo responsável, não, que ela está gastando, agora sou eu. Os dois não estão gastando. Há um tempo atrás, assim, há pouco tempo atrás, no carnaval, a gente teve uma briga muito feia. E nisso tudo, eu acho que sai uma lição muito interessante, que a gente realmente, mesmo na briga, assim, a gente descobre que a gente precisa um do outro, né? Que a gente ama, né? Que eu pude falar para ela, no momento de acerto de contas, né? Que eu a amava. E foi muito doloroso, mas foi muito bom ao mesmo tempo, porque a gente, no dia a dia, no cotidiano, as coisas realmente às vezes ficam meio perdidas. Mas assim, Deus sempre traz essas coisas à tona, né? No momento de dificuldade, você vê que realmente você precisa da pessoa e que você ama, que você depende da pessoa e que também a pessoa depende de você. É uma coisa de dois, é um movimento de ida e de volta, né? Então assim, eu quero dizer que é bom viver com a Rita. Esse tempo a gente está junto, dentro do namoro, são 31 anos já que a gente está junto, né? Namoro, noivado e casamento. E eu sempre falo, e eu vou falar uma coisa também bacana, eu sempre falo para ela quando eu vejo um casal velhinho, que eu falo assim, eu quero envelhecer e quero ficar junto com você como aquele casal velhinho está. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Né? Agora ela vai falar e eu tenho que ficar calado. Oi? Quer dizer que você casaria então de novo? De novo, casaria. Casaria. Na realidade, Aqui está querendo confirmar. a gente está fazendo realmente 28 anos hoje, então assim, a gente já passou por muitos invernos mesmo, né? Muita barra pesada, muito aprendizado, né? Caramba, discordamos de muita coisa, a gente não faz aquele casal muito lindo assim não, né? A gente discorda de muita coisa e a gente tem aprendido muito um com o outro. E uma coisa assim que eu admiro, que eu aprecio, é que o Márcio ele é muito insistente, ele não desiste. E eu acho que, além do Senhor, né, o Senhor colocando isso nele, né, que fez com que esses 28 anos chegassem. Isso é uma coisa que eu admiro muito mesmo, porque às vezes no momento das crises, ele sempre dizia, eu quero continuar. Então isso aí é muito importante, né, para qualquer casal. Eu acho que você pode estar no maior tumulto, o maior conflito, né? Mas o querer estar junto, o querer continuar, isso aí faz toda a diferença. Então, realmente, a caminhada tem que os dois estarem querendo, concordando, né? E eu hoje quero renovar, assim, diante do Senhor, né? A minha fidelidade, o meu companheirismo, dizer que eu quero resmungar menos, porque durante a rotina é complicado, né?